Olá, meus queridos alunos do Colégio Laerte, dos 8º anos. Essa semana no Centro de Mídias está sendo tratado o conteúdo sobre sequências recursivas e não recursivas. Você encontra também esse conteúdo no Caderno do Aluno, volume 2, na página 65, situação de aprendizagem 3, se não me falha a memória. Mas se porventura você assistiu a aula e mesmo assim ficou alguma dúvida, então vem comigo que eu vou gravar um vídeo para que vocês melhor entendam, ok? Bom, pessoal, então como a gente já havia dito, nós vamos ampliar nossos conhecimentos sobre sequências, ok? A sequência ela pode ser numérica ou pode vir através de algumas figuras geométricas que nós veremos logo em seguida. Aqui eu coloquei alguns exemplos de sequências, né? Por exemplo, essa é a sequência dos números naturais, ok? Essa aqui é a sequência dos números o quê? Primos, não é isso? 2, 3, 5, se você olhar aqui, todos os números positivos primos estão representados aqui. Veja que ela é infinita, né? Aqui a gente colocou apenas alguns, assim como na sequência acima. Aqui já é o quê? A sequência dos números o quê? Sequência dos números ímpares positivos, beleza? Pessoal, o que vocês precisam saber é que toda sequência ela tem os seus termos. Então aqui, ó, esses números seriam os termos, ok? Poderemos representar eles por uma letrinha minúscula, né? Não é um padrão, mas... Então veja, esses aqui seriam os termos. E cada termo, ele tem a sua posição, tá? As posições nós podemos chamar de N, tá? Então esse daqui seria o meu termo na posição 1, posição 2, 3 e assim por diante. Ok, pessoal? Uma sequência, ela pode ser recursiva. O que é recursiva, professor? Recursiva é quando o termo, ele depende do termo anterior para ser obtido. Veja, olha essa sequência, 1, 4, 7, 10, 13. Veja, quem é o 4? O 4 é o termo anterior, que é o 1 mais 3, né? O próximo, o meu terceiro termo, seria o 7, é o termo anterior mais 3. Então veja que para a gente obter o termo seguinte, a gente, nesse caso aqui, precisaria somar o termo anterior mais 3. Então ela depende do termo anterior. Veja que toda a sequência, ela recursiva ou não recursiva, ela vai ter a sua lei de formação, ela tem a sua regrinha, né? Ela tem a sua fórmula, ela tem o seu jeito. Na sequência não recursiva, veja, aqui o termo 4, que é o meu segundo termo, se a gente imaginar que do termo 1 para o termo 2 foi somado 3, já do termo 2 para o termo 3 não foi somado 3 de novo, né? Então ela não tem essa regrinha igual na de cima, tá? Ela não depende do termo anterior. Eu consigo calcular qualquer termo que seja. Se eu quiser o meu termo 10 aqui, né? O meu A10, vamos dizer assim, eu não preciso saber o A9 no caso, ok? Mas ela também tem a sua lei de formação, ela também tem a sua regrinha que nós vamos descobrir agora nos exemplos, beleza? Vamos lá. Determinar a lei de formação das sequências abaixo. Pessoal, veja bem. Então, todas as sequências, elas têm os seus termos, tá? Esse daqui seria o meu primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, que eu posso chamar de A1, A2, A3 e assim por diante. Veja que ela é infinita. E cada um desses termos, ele tem a sua o quê? A sua posição. Por exemplo, o 27, ele está na posição 3. Será que a gente não consegue fazer, então, uma relação entre a posição que eles ocupam e o seu valor? Olha só, se você reparar bem, vamos partir do termo 2 que fica mais claro para a gente. Olha só, o termo 2 deu 8. Será que a gente não consegue fazer uma relação entre o 2 e o 8? Será que a gente não consegue fazer uma relação entre a posição 3 e o número, o valor que ele deu, 27? Olha só. Se você prestar bem atenção, o que eu posso fazer em relação com o número 2 e o número 8? O número 2, se eu fizer ele 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, não dá 8? Será que isso também não vale para o 27? Pega a posição que ele ocupa, posição 3. Se eu fizer a posição dele 3 vezes,
3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Olha o que está acontecendo. Está dando realmente o valor que ele tem. Olha a quarta posição. O valor deu 64. Faz 4 vezes 4 vezes 4. Não vai dar 64? Então a gente pode dizer que a lei de formação dessa sequência é AN. Professor, o que é o AN? É o termo que eu quero encontrar na posição que ele está, que vai ser igual à posição que ele ocupa elevado a 3. Então essa é a minha leizinha de formação, tá? Vou escrever aqui de novo para ficar bem claro para vocês. AN é igual a N elevado a 3, beleza? Então, por exemplo, se você quiser descobrir o termo lá na 10ª posição, você não precisa saber o nono, o oitavo e assim por diante. Basta você pegar a posição que ele ocupa, 10ª no caso, e elevar a 3. Então essa seria a lei de formação dessa nossa primeira sequência aqui. Ok, pessoal? Prestem atenção agora no segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, assim como no primeiro, para a gente obter, né, os valores, eles não necessariamente precisam estar ligados ao termo anterior. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos achar uma lei, uma regrinha, que é estabelecida entre a posição que o número ocupa e o seu valor. Nós temos que, através disso, tentar descobrir algum cálculo. Veja bem, então a gente sempre vai começar a nossa lei de formação por AN. Professor, por que AN? É o termo geral, né? É aquele termo que representa todos os outros. Então, por exemplo, se eu quiser saber o meu A20, o meu A30, o meu A40, o que seria o A20? O termo lá na 20ª posição. Quanto ele vale? Pessoal, olha só. Veja bem. Esse termo aqui, ó, ele está na primeira posição e deu 2. Segunda posição e deu 5. Terceira posição e deu 10. Olha só. Se eu fizer 2 ao quadrado, dá 4. Se eu somar mais 1, não dá 5? Se eu fizer 3 ao quadrado, dá 9. Se eu somar mais 1, não dá 10? Se eu fizer 4 ao quadrado, dá 16. Se eu somar mais 1, dá 17. 5 ao quadrado, 25. Se eu somar mais 1, 26. 6 ao quadrado, 36. Se eu somar mais 1, 37. Então, nesse caso aqui, pessoal, a nossa lei de formação dessa sequência aqui, ó, né? Dessa sequência não recursiva, será n ao quadrado mais 1. Não é isso? Então, por exemplo, se você quiser saber o termo A8, você faria o quê? O meu A8 vai ser a posição que ele ocupa, quer dizer, 8ª posição, ao quadrado, mais 1, né? 8 ao quadrado, 64, mais 1, 65. Então, lá na 8ª posição, nessa sequência aqui, ó, o meu termo seria o 65. Veja que depois que a gente descobre, então, a lei de formação, eu posso descobrir o termo que eu quiser. Agora veja o terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, o termo seguinte, né, está sempre sendo somado com 5. Ah, professor, então, se a gente quiser saber os 3 próximos, né, da sequência, basta eu somar mais 5? Sim. Então veja só, A1, A2, A3, A4, o A5 vale 20, os próximos seriam, então, 25, 30 e 35. Mas será que não tem uma lei, professor? Será que não tem como eu também escrever como nós escrevemos em cima? Vamos ver? Olha só. Se você reparar bem, o termo que a gente quer descobrir sempre está sendo, então, a posição que ele ocupa. Olha aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3, 4 e assim por diante. A partir da segunda posição aqui, você sempre pode fazer assim, ó. Esse daqui está na terceira posição e deu 10. Não seria a posição anterior vezes 5? Como assim, professor? Olha só, o número 20, ele está em qual posição? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20. Mas ele está na 5ª posição. Eu tive que multiplicar a posição anterior, né? Uma posição anterior. Então veja, a minha lei de formação aqui no caso seria o quê? 5 vezes uma posição aquela anterior àquela que eu quero. Como que eu pego uma posição anterior? Fazendo a posição que eu tenho, menos 1. Não é isso? Então essa seria a minha lei de formação. Vamos supor que você queira, então, nesse caso aqui, descobrir lá na posição
11ª, quanto valerá o número? Você vai fazer assim, ó. O meu A11 vai ser 5 vezes 11, que é a posição que eu quero, menos 1, não é isso? Então, lá no meu A11, lá na posição 11, o meu termo vai valer 11 menos 1, 10, vezes 5, 50. Ok, pessoal? Mas também as posições aqui, né? A lei de formação, ela pode vir através de figuras geométricas, né? Olha só, a figura 1 possui um quadradinho nesse exemplo, a figura 2, 4, na 3, 9 e na 4, 16. Qual é a regrinha que está acontecendo aqui, hein? Olha só, posição 1, 1, posição 2, 4, posição 3, 9, posição 4, 16. Não basta eu pegar a posição e elevar ao quadrado, pessoal? Então, a nossa lei de formação, nesse caso aqui, dessas figuras geométricas, seria a posição que ele está ao quadrado, beleza? Vamos para mais um exemplo que caiu no Saresp. Veja esse daqui. Nesse caso, pessoal, no meu primeiro quadradinho, eu tenho 4 círculos. No meu segundo quadradinho, eu tenho 9. No terceiro, olha só, 1, 2, 3, 4, eu tenho 16. No meu quarto quadradinho, eu tenho 25. Então, o que eu faço para descobrir qual é a sequência aqui que está sendo representada? Qual é a formulazinha dessas aqui de baixo que está sendo representada? Veja bem. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei os valores aqui embaixo do número de círculos que estão sendo representados para ficar mais claro para a gente. Professor, 4 ao quadrado dá 16. 3 ao quadrado dá 9. Veja que sempre está sendo ao quadrado, mas o termo da frente, né? Então vamos supor, se você pegar o 3, somar mais uma unidade aqui, né? Mais um termo na sequência, daria 4. Elevado ao quadrado, 16. Então veja bem, a lei de formação dessa sequência aqui, pessoal, seria o quê? Seria a n é igual à posição que você quer, né? Você soma mais uma posição e eleva ao quadrado, não é isso? Olha só, qual seria então, vamos supor, o nosso próximo termo aqui, ó. Quantos círculos ele teria? Vamos supor que aqui seria o sexto termo. Nosso sexto termo, ele teria 6 mais 1, seria a posição posterior a ele, elevado ao quadrado. 6 mais 1, 7, elevado ao quadrado, 49. Então teria 49 círculos aqui, 49 bolinhas no nosso próximo termo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Um grande abraço e até a próxima.